segundo a advertência do parágrafo único do artigo 19 da Resolução número 21, de 24 de setembro de 2020, este é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ. Seu uso, cópia, edição e ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderão ser feitos mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes. Olá a todos, aqui quem está falando é o professor Ednei e a gente vai dar continuidade hoje às aulas das APNPs, tá? Nós fizemos os métodos inserir, alterar, excluir e agora nós vamos partir para os métodos de consulta, ok? Então, hoje eu vou fazer uma consulta simples pela chave primária. É uma consulta que vai retornar apenas um objeto, no caso apenas um usuário, e depois nós vamos fazer uma consulta que vai retornar uma lista de usuários, ok? Então, vamos começar com o código. Eu vou retornar um usuário, né? Então, public, porque a consulta é pública. Vou chamar até de consultar por código. Opa. Vou passar aqui a chave primária, né? O código que está sendo consultado. E aí, a gente já vai partir para a codificação. Veja, inicialmente está dando um erro aqui, tá? Por quê? Porque como a gente está dizendo que o nosso método público ele retorna um usuário, até o momento a gente não tem uma linha de return. Então por isso está dando erro, e ele vai dar erro até a gente colocar essa linha de return em todas as possibilidades do método, tá joia? Então, vamos lá. Vou criar o meu SQL, ok? Vou ver aqui, ó, eu quero retornar código, nick, e-mail e senha. Então, vou lá, select código, nick, e-mail e senha. Da tabela usuário, onde o campo código seja igual, e eu vou concatenar com o código. Eu vou deixar, para manter o padrão, eu vou deixar como a gente já fazia, com o código, ok? Então, esse select, ele vai me trazer, como a chave primária é um atributo que é único, né? O valor dele é único dentro da tabela, só vai poder ter 0 ou 1 valor igual ao valor passado, então, como parâmetro. Então, se tiver um valor, ele só vai me trazer um usuário, ok? Bom, agora vamos criar então um command. Nesse command eu passo o SQL e mando conectar.
já chamando o método que está definido na DAO, o método da DAO. Agora, eu preciso criar o parâmetro para substituir esse código aqui, né? Então, a gente já vai criar o parâmetro para ser inserido no command, para ser enviado para o banco, ok? Então, par igual a new SQL parameter, vou criar o parâmetro do code para a variável code. Agora eu vou definir o tipo de dado dele. E agora eu vou adicionar esse command à lista de parâmetros. Feito isso, eu já tenho como pegar esse SQL aqui e mandar para o banco de dados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar esse SQL para o banco de dados e vou esperar dele um resultado. Então, a variável que recebe o nosso resultado é a variável header. E ela vai receber o resultado do command.execute header. Opa, apertei o botão errado. Ok? Então, essa linha, se eu tiver algum erro no meu SQL, o erro vai ser mostrado nessa linha, porque é aqui que está sendo enviado para o banco de dados a consulta. Ok? Então, agora eu tenho que criar um usuário, que eu vou chamar de U. Esse usuário ele vai ser instanciado caso eu tenha retorno dos dados. Então, o que vai acontecer? Quando eu recebo um header, esse header ele vem para mim como um ponteiro. E esse ponteiro, ele começa numa abertura de arquivo que chama begin of file. Então, esse ponteiro ele vem apontado para o begin of file e eu posso navegar nele para frente, para trás, para o último ou para a primeira posição. Sendo que o início do arquivo, esse begin of file, e o end of file, que é o final do arquivo, eles não têm nenhum dado deles. Então, é só o que está no meio entre o begin of file e o end of file que representa os dados que eu trouxe do meu banco de dados. E como é que eu faço para navegar para frente? É simples. Eu tenho um método da classe header que se chama read. O que esse método faz? Esse método, ele anda o ponteiro para frente e depois que ele anda o ponteiro para frente, ele tenta ler os dados. Se ele consegue ler os dados, ele me retorna true. E aí eu estou naquela linha de dados, ok? Então, o que eu estou fazendo? Imagina, eu estou com o meu ponteiro apontado para o begin of file. Se eu consigo ler os dados, né? Se eu faço um read, quer dizer, ele avançou uma linha no ponteiro, né? Uma linha no meu ponteiro. E se nessa linha tem dados, significa que eu não pulei do begin of file para o end of file. Eu pulei do begin of file para o primeiro registro do ponteiro. Então, se eu pular para algum registro, ele me retorna true. Então significa que esse comando SQL trouxe uma linha de dados para mim. E quando que ele vai me retornar false? Quando eu pular para o end of file, ok? Porque aí ele anda com a linha, mas não me retorna, ele anda para frente, né? Ele anda uma casa, ele pula uma linha do ponteiro, mas ele não me traz dados. Então, quando ele não consegue me trazer dados, ele me retorna false, ok? Então, feito isso, se eu chegar dentro desse if, significa que
eu trouxe uma linha de dados da minha tabela, lá do meu banco de dados. Então, se eu conseguir trazer, significa que esse SQL trouxe um usuário para mim. Então, eu consegui, pelo código, achar esse usuário, ok? E aí, agora, eu preciso montar uma classe de model de usuário para eu devolver para o método que me chamou. Então, eu vou instanciar o meu usuário, que eu já tinha definido ele na linha 90. E agora, eu preciso setar todas as properties, todas as propriedades desse usuário com os dados que vieram do banco de dados e que estão nessa variável header. Então, olha lá, o .code recebe. Então, agora, como é que eu vou fazer? Todos os registros, né, todos os parâmetros ou as colunas da tabela, elas vão vir para mim na forma de um value. O que é um value? É um objeto, é um object. Então, mesmo que aquele valor seja texto, eu tenho que transformar ele para texto, porque ele não vem como texto. Se for número, eu tenho que transformar ele para número, porque ele vem como um object, que é o tipo mais genérico de informação de uma linguagem orientada a objeto. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é eu chamar o int32.parse. Eu estou fazendo um parse para inteiro, porque a variável code é inteira. E aí eu começo a leitura, header.getValue. E aí aqui eu passaria a posição do dado no meu SQL para que eu possa pegar aquele valor. Então aqui, ó, como eu fiz select code, nick, mail, senha, o code estaria na posição 0, o nick na posição 1, mail na 2, senha na 3. Eu poderia fazer isso aqui, ó, passar na posição 0. Porém, o que vai me acontecer? Se mais tarde eu mexo nessa ordem ou acrescento um campo no meu select, eu perco essa ordem todinha aqui embaixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar um outro método da classe header que me devolve a posição de determinado campo ou de determinada coluna no meu select. Então, eu chamo aqui, ó, header.getOrdinal, e aí eu passo o nome do campo. Então, eu quero aqui qual é a posição ordinal do campo code. Então, ele vai me devolver, nesse caso, ele vai me devolver 0. Então, eu estou fazendo um header.getValue de 0. Então, agora, se eu trocar aqui, olha, os campos das posições, esse método getOrdinal vai sempre me trazer o valor correto, ok? E como ele veio, ele está vindo, né, do banco de dados como um value, né, um objeto, e eu estou tentando transformar ele para int32, o método int32, o parse da classe int32, ela só transforma de string para inteiro. Então eu tenho que fazer um toString aqui, ok? Dessa forma eu peguei aqui a posição do meu campo code para passar para o método getValue, que vai me retornar um objeto do banco de dados. Esse objeto eu passei ele para string para que ele pudesse ser passado para int32 para eu jogar no campo code. E aí eu vou fazendo dessa mesma forma com os outros campos. Então, olha lá, o nick, como ele já é string, então eu já posso fazer aqui, ó, header.getValue,
de header.getOrdinal do nick, e aqui simplesmente eu vou passar para toString, ok? Porque eu não preciso passar para int32. Então eu vou copiar essa linha e vou colar ela tanto para e-mail quanto para senha, ok? Então aqui, ó, e-mail, senha, não posso esquecer de alterar o nome do campo, né? Aqui, ó, e-mail e senha. Bom, feito isso, nesse momento eu já tenho um usuário completo para eu devolver. Então eu posso fazer return u. Então eu estou retornando o usuário. Mas e se ele não entrar nesse if? Então aqui, ó, veja que eu falei, eu tenho que devolver um objeto de usuário em qualquer situação do meu método. Então eu só estou devolvendo se ele entrar no meu if. E se ele não entrar? Então eu vou fazer um return null aqui. E agora parou de dar o erro aqui em cima. Por quê? Porque agora, em qualquer que seja a situação, eu estou devolvendo um usuário para quem me chamou. Ok? Bem, eu sei que lá no início eu falei que a gente ia fazer só um método para retornar com um único usuário, mas como a explicação ficou muito rápida, nós vamos aproveitar essa mesma aula já para mostrar como é que a gente buscaria uma lista de usuários. Então, todo esse código, na verdade, ele é válido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar ele e vou colar aqui embaixo. E agora, ao invés de eu retornar, né, eu consultar por código, eu vou chamar esse método de listar. E aí, como o método é o método listar, eu não preciso de parâmetros e eu vou ter que ajustar aqui porque eu vou devolver uma lista de usuários, ok? Então a gente só vai fazer pequenas modificações aqui. Então agora esse meu método listar, ele vai listar para mim todos os usuários em ordem alfabética. Então eu vou ordenar por nick, ok? Então, olha lá, o meu SQL ele passou a não ter mais parâmetro, porque eu quero buscar todo mundo. Então, eu não preciso mais desse trecho de código de parâmetro, ok? Estou tirando ele. E agora, eu vou ter uma pequena modificação. Por quê? Porque aqui, veja, no método anterior que nós copiamos e colamos, eu devolvia um único usuário. E agora não, agora eu devolvo uma lista de usuários, ok? Então, eu vou ter que criar essa lista. Ó, eu vou chamar essa lista de usuários. Por padrão, eu coloco no plural para que eu saiba que se trata de uma lista. Ok? Então eu já tenho uma lista aqui. Bem, o meu if, eu vou ter que fazer uma troca de estrutura nele. Porque o meu if, ele passaria aqui, o programa ele passaria aqui por uma única vez. E agora eu vou ter no meu header, eu tenho a possibilidade de ter vários usuários nele. Então, se eu usar o if, o meu trecho de código vai passar ali só uma vez. Então, eu vou substituir por while. Tá? E agora, enquanto esse header estiver voltando true, eu vou fazer esse trecho todinho de código até aqui.
Por quê? Porque se eu fizer o return U, né, eu vou sempre retornar o primeiro usuário. Então eu não posso fazer. Então, o que eu vou fazer ao final aqui, ó, desse trecho de código? Eu preciso pegar esse usuário que acabou de ser criado e preciso adicionar ele na lista. Então eu vou sempre fazer aqui, ó, usuários.add, e eu vou adicionar o usuário U que eu acabei de criar. Com isso, eu estou pegando, cada vez que ele faz esse loop aqui, eu estou pegando uma linha de usuário do header e estou adicionando, estou criando ela na forma de objeto e estou adicionando ela à minha lista de usuários. E aí eu estou fazendo isso até que o meu ponteiro chegue no end of file. Quando ele chegar no end of file, eu saio desse loop e aí eu retorno usuários, ou seja, eu retorno a minha lista. Aí, se não retornar nada, se a minha tabela estiver vazia, ele vai pular esse while, e como eu já criei a variável aqui e instanciei, ele vai retornar uma lista vazia, sem problema nenhum, ok? Então, com isso, a gente viu as duas formas. Eu posso mesclar essas duas formas. Como? Eu posso colocar parâmetros aqui no listar. Então, eu posso... eu quero listar usuários que o código sejam menores que 10. Eu posso colocar parâmetros. Então, a estrutura do método já está pronta. Basta eu adequar o meu SQL para atender a cada tipo de informação que eu quero buscar no banco de dados, ok? Bem, gente, essa foi a nossa aula para consulta, né? Obviamente, vocês precisam muito das aulas de banco de dados para que vocês aprendam a fazer vários comandos em SQL para conseguir buscar as informações de várias e várias formas, né? Outra coisa que eu estou sempre lembrando em todas as aulas é que é muito importante que vocês assistam todo o material listado como material de apoio, porque esse material ele tem as aulas das turmas anteriores na forma presencial. Então ele está sendo construído muito passo a passo. E os alunos dessas turmas muitas vezes fazem perguntas e vocês podem ter as mesmas dúvidas desses alunos, e essas perguntas elas estão sendo respondidas, ok? Então não deixem de assistir o material complementar, ok? Qualquer coisa podem entrar em contato. Um grande abraço e até a próxima.